Então, pessoal, essa última palestra vai ser com o professor Francisco Heron de Carvalho Júnior, que participou aqui da organização da Elixir Fortaleza Conf. O tema é Fundamentos e Técnicas de Paralelização de Programas com Exemplos em Erlang e Elixir. Então, o professor Francisco Heron é professor associado da Universidade Federal do Ceará, onde é membro do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, MDCC, possui doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, desde o ano 2003, pesquisador na interseção das áreas de linguagem de programação e computação de alto desempenho HPC, com contribuições em desenvolvimento baseado em componentes para aplicações do domínio HPC, modelos de serviço de HPC em nuvens e computação heterogênea. Bom, pessoal, boa tarde, né? Agradeço aí a presença de vocês, ficaram aí para ver essa última apresentação, né? O professor Adolfo já fez minha apresentação, né? Na época do meu doutorado, né, eu trabalhei bastante com programação funcional, né? Onde eu desenvolvi, né, o meu trabalho na área com a linguagem Haskell, né? Uma versão paralela do Haskell voltada à computação em clusters, tá? Naquela época, né? E lá eu tive contato, meu primeiro contato também com a linguagem Erlang, né? Que era uma linguagem que já tem lá desde os anos 80, mas o meu orientador, a gente estava muito interessado em programação em clusters, passagem de mensagens com programação funcional, né? Que na verdade foi a nossa contribuição no mestrado e no doutorado, né? E aí o Erlang também era uma linguagem que a gente tinha interesse, né? Bom, então, assim, é bem interessante estar aqui hoje, né? Falando sobre Erlang e Elixir, nesse contexto da computação paralela, né? E eu vou tentar aí falar um pouco sobre esses fundamentos, né, da paralização de programas, utilizando as linguagens Erlang e Elixir, né? A linguagem Erlang, né, todos conhecemos, né, a linguagem do paradigma funcional, desenvolvida aí por esse conjunto de pesquisadores, né, da Ericsson, na época, né, especialmente o Armstrong, né, para aplicação de telecomunicações, visando tratar a questão de concorrência, tolerância a falhas, sistemas reativos, né, que sempre tem que estar ativos ao longo do tempo, né? Nós temos aí a plataforma, né, de telecomunicações OTP, né, que o Erlang usa, que também é a linguagem Elixir, né? E a máquina virtual de Erlang e a máquina BIM, né, onde os programas executam, né, através da máquina virtual, tá? Temos aí, né, a linguagem Elixir, que foi um desenvolvimento aí derivado de Erlang, né, por um brasileiro, José Valim, né? Sei que vocês aqui da comunidade todos sabem disso, né? Mas alguns alunos meus poderiam estar aqui presentes na palestra e não conhecem, né, a linguagem, tá? Então, um dos objetivos principais do Elixir, né, era melhorar, né, a questão de extensibilidade e também de produtividade da linguagem Erlang, né? Sem detrimento da compatibilidade, né? E ele inclui operações para metaprogramação, né? Conceito de polimorfismo na linguagem, que não existiu no Erlang, né? E algumas diferenças sintáticas também, inspiradas em outras linguagens, né? E a gente vai falar dessas diferenças lá quando a gente for mostrar alguns códigos, né? Então, enfim, o que é um programa concorrente, né? É importante para a gente diferenciar, dentro do contexto dos programas concorrentes, o que são os programas paralelos, né? Que é o que a gente está interessado nesse contexto aqui, tá? Então, nós definimos o programa concorrente simplesmente como um programa que é composto por múltiplas linhas de instrução, de execução de instruções, né? Então, genericamente, cada linha de instrução a gente pode chamar de processo, tá? Né? E para falar sobre a semântica desses programas concorrentes, né, a gente pode usar a semântica de intercalação, que é a ideia de que essas linhas de instruções na execução, a gente pode interpretar a execução delas como uma intercalação, alguma intercalação possível das instruções desses processos, tá? Então, nesse contexto da programação concorrente, né, a gente estuda um problema muito importante, que é o problema da interferência entre processos, né, que é justamente um problema que a linguagem Erlang, né, Elixir também, né, eles driblam através do uso da passagem de mensagens, né? Então, se eu enxergar, por exemplo, um processo, né, visto isoladamente, sem levar em consideração os demais processos com os quais ele está executando, né, ele faz certas suposições sobre as variáveis dos programas que ele acessa, né? Então, se essas suposições elas são invalidadas por um outro processo, né, aí nós temos o problema da interferência, né? Então, por exemplo, né, eu coloquei aqui no slide um exemplo bem simples, né? Você tem aqui uma suposição que eu tenho duas variáveis A e B,
e eu quero que na execução o A seja sempre maior ou igual a zero, o B sempre maior ou igual a zero e o A sempre maior ou igual a B. Né? E aí tem um outro processo que incrementa, né, o valor da variável, aliás, atribui ao valor da variável B o valor de A mais 1. Né? Então, se eu fizer isso, essa instrução aqui, né, dependendo do estado do programa em dado momento, eu não posso garantir que esse estado vai ser mantido. Né? E aí é um problema da interferência. Tá? Então, nós usamos técnicas de sincronização de programas concorrentes. Né? Existem várias técnicas para isso, travas, semáforos, monitores, passagem de mensagens, né, que é o que está em jogo aqui, né? Chamada remota de procedimento, rendezvous, para resolver esse tipo de problema. Né? Então, um exemplo aqui é a implementação de um semáforo. Né? O próprio semáforo a gente pode usar como exemplo de controle de interferência. Né? Um semáforo ele tem duas operações, ele é, na verdade, um número inteiro, né? Que eu tenho duas operações que eu realizo sobre ele, que eu vou chamar aqui de wait e sign. Né? A operação wait é simplesmente decrementar o valor do semáforo de 1, e a operação sign ela vai incrementar de 1. Mas eu tenho que garantir que em qualquer execução do programa, a variável S seja sempre maior ou igual a 0. Né? Bom, se eu tenho, né, um decremento dessa variável S feito por algum processo na execução, obviamente que eu não tenho nenhuma garantia que nesse programa, essa invariante, como a gente chama, né, essa suposição, ela vai ser sempre válida. Né? Então, para isso, a gente vai usar o quê? Esses métodos de sincronização. Né? O meu programinha, ele, na verdade, ele vai executar, então, compor de vários processos. Cada processo tem um conjunto de instruções que ele vai executar. Né? A execução pode ser feita de muitas possíveis intercalações dessas instruções. Né? Tem uma formulazinha clássica que calcula o número de histórias, né? Número de intercalações possíveis. Né? E a gente sabe que esse número ele cresce exponencialmente de acordo com o tamanho do programa. Então, é muito difícil você analisar visualmente se um programa não tem interferência. Tá? Então, a sincronização é o quê? Você filtrar essas histórias para ficar com apenas aquelas que garantem que o estado requisitado do programa ele seja sempre atendido. Né? E aí nós usamos técnicas de exclusão mútua e sincronização condicional, implementada através de técnicas práticas, como semáforos, monitores. Né? Então, a ideia é checar cada suposição de um processo, que o processo faz, com cada atribuição que é feita por outro. Né? E aí existem técnicas, muitas, para minimizar o esforço de fazer isso, né? Usando lógica e outras técnicas. Tá? Ou então garantir que não haja interferência pela própria construção do programa, como se faz em Erlang. Né? Então, isso aqui seria um exemplo da solução do problema utilizando uma operaçãozinha, né, que a gente vê no modelo teórico de programação concorrente, que é a operação await, né, que é uma sincronização condicional. Né? Para poder executar a operação wait, eu só vou executar ela, né, se o valor da variável S for maior que 0. Senão, o processo vai bloquear até, né, que essa variável seja maior que 0, para garantir que nenhum estado do programa, essa invariante, essa suposição que é feita pelo processo, seja invalidada. Né? E aí vem a questão do processo esperar por outro para executar e tudo mais. Né? E aqui temos também exclusão mútua, né? Esse operadorzinho aqui que engloba, né, os delimitadores angulares aqui, que envolvem a instrução, ela diz o seguinte, que essas instruções elas têm que ser executadas, né, em o que a gente chama de exclusão mútua. Dois processos não podem intercalar instruções na execução dessas operações de exclusão mútua. Né? Então, esse problema da programação concorrente, ele surgiu lá no projeto de sistemas operacionais na década de 60, tá? Né? Onde nós tínhamos controladores de dispositivos, chamados canais também, né, na implementação desses sistemas operacionais, tá? E havia a possibilidade de aplicações ou processos do sistema, né, interferirem com variáveis de outros processos e de outras aplicações, né, causando problemas. Né? E daí surgiu o problema da seção crítica. Né? E aí, nos anos 60, né, que é justamente garantir essa exclusão mútua, né, da execução de trechos importantes de instruções de programas que não podem ser executados ao mesmo tempo por dois processos. Né? Então, desde os anos 60, durante os anos 60, surgiram várias soluções para esse problema. Né? Foi um problema estudado muito a fundo, né? O problema da seção crítica, tá? Né? Que foi quando surgiu aí a questão da ideia da programação concorrente, inicialmente falando de multiprogramação, né? Nós não tínhamos ainda arquiteturas paralelas, né? Então, nós tínhamos, na verdade, vários processos concorrendo, né? Daí o termo concorrência, por um único processador, uma única unidade de processamento, né? Única linha de instrução de execução, né?
Depois surgiram as máquinas com vários processadores, né? E os problemas foram sendo generalizados, né? Onde eu tenho N processos concorrendo agora por N processadores, onde esse M geralmente é maior ou igual ao próprio N, né? E os sistemas distribuídos, né? Onde esses processos não compartilham memória, tá? Então, eles estão numa rede trocando mensagens, né? Que é o modelo que o Erlang adotou, né? Para evitar justamente esse problema da interferência, tá? E o que é um programa paralelo nesse contexto, né? Um programa paralelo é um programa, tá, concorrente, ele é concorrente, porque tem várias linhas de instrução, né, cujos processos eles vão executar em várias unidades de processamento necessariamente, com o objetivo de acelerar a execução do programa, né, de utilizar o poder computacional de várias unidades, né, para conseguir executar mais rápido. É esse o objetivo, tá? Ainda que a natureza do problema não seja concorrente, mas a gente força a barra, né, para tentar identificar os pontos paralelos dele, onde é que a gente pode paralelizar, para colocar ele para explorar o desempenho de várias unidades, né? E onde é que surge a programação paralela? No contexto de aplicações de computação de alto desempenho, né, a HPC, que é uma sub-área da ciência da computação, né, que lida justamente com o emprego massivo, né, de recursos de computação para viabilizar aplicações que têm requisitos computacionais que não são atendidos por máquinas convencionais, né? Então, dentro da HPC, né, a gente tem muitas aplicações de interesse estratégico e científico, né? E como vocês podem ver aqui nessa listazinha aqui, né, só ler aqui que você vê a importância desse tipo de aplicação, né? São muitas aplicações, né, de interesse da indústria, da academia, dos governos, né? Durante muito tempo, né, o que movia o mercado de supercomputação, né, eram os Estados Unidos tentando fazer simulação de armas nucleares, pra você ter uma ideia, né, produzindo supercomputadores cada vez mais poderosos para evitar fazer testes nucleares em campo, né? Mas, na verdade, a supercomputação não foi usada só para isso, né? Também para várias outras aplicações importantes, tá? Né? Recentemente, o pessoal está usando muito para quê? Para IA, né? Especialmente para aprendizado de redes neurais profundas, elas chamaram de Deep Learning, né? E aí o pessoal fala muito aí da convergência da HPC com a IA, né? Porque, na verdade, a HPC ela passou a se tornar uma tecnologia vital, né? Crucial, né? Para viabilizar essas tecnologias, né? De Deep Learning, né? Então, o que move a HPC, o que é? São as aplicações. Não tem por onde correr, né? E ela vai empurrar a evolução do hardware, né? Vão surgindo novas plataformas, novas tecnologias, né? Novos supercomputadores, né? E tecnologia de supercomputadores vão sendo adotadas pelos processadores convencionais que nós usamos no dia a dia, tá? E essa evolução do hardware vai empurrando também, ó, os requisitos do próprio software, né? Que é justamente onde eu tenho trabalhado, né, nos últimos anos, que é a questão da arquitetura de software de computação de alto desempenho que explora a computação paralela, né? Então, eu estou trabalhando aqui nessa bolinha pequena aqui, né? Então, o que caracteriza essas arquiteturas de computação paralela, né, é a exploração de múltiplos níveis de paralelismo, né? O paralelismo, ele surge desde o processador, né? Então, você tem processadores com capacidade de execução vetorial, né, onde você tem lá processadores que têm registradores vetoriais, né, que você pode aplicar uma única operação de hardware que executa sobre vetores de dados e não apenas sobre valores escalares, tá? Né? A possibilidade de um mesmo processador executar várias instruções ao mesmo tempo, tudo isso aí já está dentro dos processadores, né? Mas nós estamos mais interessados no que acontece aqui em cima, né? Onde nós temos a computação paralela de multiprocessadores, onde eu tenho máquinas com muitos processadores compartilhando memória, né? E aí nós temos os modelos de programação adequados para isso, tá? E as máquinas distribuídas, né? Onde elas não compartilham memória. Eu tenho vários nós de processamento, né? Cada uma delas com seu espaço de endereçamento próprio, se comunicando geralmente por troca de mensagens, tá? Né? Então, é uma coisa que caracteriza essas máquinas, né, voltadas a HPC, né? Quem tiver curiosidade de conhecer, né, onde é que está o estado da arte, né, dessa tecnologia, desses computadores de alto desempenho, supercomputadores, como a gente gosta de chamar, né, pode visitar esse site aqui, o Top 500. Né? O Top 500 ele é um ranking, né, patrocinado aí por algumas universidades e pela indústria, principalmente, tá?
onde eu tenho lá os 500 supercomputadores mais velozes que existem atualmente. Tá? Então, se, por exemplo, digamos, a UFC ela adquire um supercomputador por alguns milhões de dólares para algum tipo de aplicação, né? E aí nós vamos rodar alguns benchmarks, padrão do top 500, né? E submeter os resultados para eles. Aí eles vão classificar a sua máquina. Se ela ficar entre os 500 principais, né? Aí nós vamos aparecer aqui no top 500, né? Está um pouco longe disso, tá? Né? Mas digamos que aqui seja a Fórmula 1, né, da computação, né? Em relação ao hardware, tá? E lá nesse site, né, você tem aqui o ranking, né? A primeira máquina é uma máquina dos Estados Unidos, a Frontier, né? Uma máquina voltada para aplicações científicas, né? Temos uma máquina japonesa aqui em segundo lugar, uma máquina da Finlândia, né, em terceiro lugar, a Lume, uma máquina chamada Leonardo, da Itália, em quarto, né? Essa lista é dominada, né, basicamente por computadores que estão nos Estados Unidos, né, que é o grande fomentador da pesquisa de supercomputação, né, para fins nem sempre, né, muito interessantes, né, como, por exemplo, fazer teste de armas nucleares, né, como eu falei, né, e a China, né, também, né, com muitos interesses militares também, tá, está em segundo lugar, né, outro país também que tem investido fortemente nos últimos anos para ter supercomputadores nessa lista, né, então a briga é grande aí dessas duas superpotências, né. Agora, uma curiosidade é que, em termos de quantidade de sistemas, né, a China, ela praticamente, ela chega muito próximo, né, dos Estados Unidos. Mas em termos de desempenho somado das máquinas, né, os Estados Unidos estão muito à frente, tá? Né? Esse gráficozinho que tem aqui. Então, lá no site Top 500, você consegue construir, né, essas estatísticas todas aí, se você quiser, por vários critérios, né? Certo? Lá nessa lista você tem as máquinas brasileiras, né? Eu fiquei até surpreso que eu estou vendo muitas máquinas na lista, né? Geralmente você tinha lá 1 ou 2 máquinas, né? Agora eu estou vendo aí quantas máquinas? 1, 2, 3, quase 9 máquinas, né? A maioria delas de quem? Da Petrobras. Né? A Petrobras tem investido fortemente nos últimos anos, né? Para ter máquinas poderosas, né? Para fazer simulação de reservatório de petróleo, né? Fazer simulações de campo de petróleo, do pré-sal, né? Para saber qual é a melhor maneira de você extrair o petróleo de uma região, né, de acordo com os critérios geofísicos, né? Então, a Petrobras aí tem essa ruma de máquina aí, né, no top 500, tá? Mas o Brasil é pequeno, né, na verdade, nesse mercado de supercomputação, né, usando tecnologia, obviamente, né, externa, tá? Bom, passando aqui, tá? Então, a maioria desses supercomputadores são clusters. O que são clusters? Né? São computadores formados com hardware de prateleira, né? Computadores do tipo que você compra para construir servidores, né, de alto desempenho que você usa para aplicações gerais. Tá? Então, obviamente, conectados através de uma rede especializada para computação de alto desempenho. Né? As MPPs, que estão aqui classificadas também, que são um pequeno número na lista, mas são quase a metade, né, do desempenho, na verdade, né, são máquinas mais especializadas, certo? A gente costuma dizer que são supercomputadores propriamente ditos, são os primeiros da lista, né, que usam tecnologias de HPC especializadas, que possivelmente estarão no mercado em alguns anos ou décadas, né? Certo? E a maioria das máquinas, né, são aplicadas na pesquisa científica. Né? Em geral, nas chamadas ciências computacionais, né? A física computacional, que utiliza métodos computacionais para descobertas, né? A matemática computacional, química computacional, biologia computacional, né? Várias aplicações também da indústria, né? Mas você vê que, em termos de desempenho dos sistemas somados, né, o impacto das máquinas voltadas à pesquisa é muito maior. Certo? Então, basicamente, os supercomputadores ainda estão bastante voltados nessas aplicações de interesse científico, certo? Né? Embora a indústria tenha crescido muito, né, nesse ranking, né? Certo? Esse gráficozinho aqui ele é interessante porque ele mostra, né, desde 1993, quando esse ranking iniciou, a evolução do desempenho da primeira máquina que está no topo do ranking, da máquina que está no final da lista, da máquina 500,
e as máquinas todas somadas, né? O que é interessante desse gráfico aí é que ele segue a lei de Moore, certo? Esse gráfico aqui ele está em escala exponencial, né? Então, ele segue a lei de Moore, nós continuamos ainda, né, criando máquinas cada vez mais poderosas, né, a cada 2 anos, duplicando o desempenho da máquina, certo? Né? Então, isso é uma tendência que já está se exaurindo, né, pela incapacidade de produzir processadores mais rápidos, né? Então, o que garante isso daqui? É o paralelismo. É o uso das múltiplas unidades de processamento, né? Nos últimos anos, especialmente, o uso dos aceleradores, das GPUs, ou TPUs, né? Diversos FPGAs, tá? Aceleradores computacionais têm sido empregados, né? Evitando que essa curva aqui, né? Aliás, propiciando, né, que essa curva aqui continue crescendo nessa escala exponencial, nessa escala da lei de Moore, né? Certo? E, enfim, né? Vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos da programação paralela, só que de uma maneira muito prática, tá? Né? Eu vou pegar um único problema, né, já que eu não posso aqui explorar muitos problemas diferentes, né? Que é um problema de multiplicação de matriz, que é um kernel bastante comum na programação paralela, certo? E explorar alguns padrões de paralelismo, né, que são comuns, né? Porque, na verdade, programação paralela não tem muito o que inventar, não, né? Você tem padrões, né, de computação paralela, de programação paralela, que você segue, que se aplicam a vários problemas, certo? Então, você tem, na verdade, técnicas, né, que você pode usar para construir os programas, e também paradigmas, né, ou modelos que você usa para aplicar um problema específico, tá? Então, nós temos duas matrizes A e B. A é uma matriz de dimensões M por N, B é uma matriz de dimensões N por P, e a matriz resultante, tá, é uma matriz de dimensões M por P. Então, nós vamos ver várias soluções, né, sequencial e paralelas desse probleminha usando o LX, né, e o Erlang. Tá? Então, o problema da multiplicação de matrizes, tá, ele pode ser mais facilmente visto, né, se você olhar aqui as duas matrizes, e para calcular o elemento índice IJ, né, da matriz de resultado, você precisa do quê? Né? Você precisa de uma linha da matriz A e a coluna da matriz B. Né? No caso, a linha I e a coluna J. Aí eu produzo o elemento C e J. Como? Fazendo o produto interno dos dois vetores. Certo? Então, esse problema ele tem um grão de paralelismo muito pequeno, que a gente chama, né? Por quê? Porque você olha para a saída dele, ó, tem aqui um único pontinho desse aqui, ele pode ser calculado independente dos outros. Né? Todos os pontinhos aqui eu posso calcular em paralelo. Basta eu pegar uma linha e uma coluna, eu consigo calcular um pontinho desse. Né? Então, eu coloquei alguns exemplos de código, né? Tem muito CodeSmell aí, viu? É a minha primeira experiência com o Erlang. Com Erlang não, mas com LX. Certo? Eu tive uma pequena experiência com o Erlang, na verdade, né? Na época do meu doutorado, faz muito tempo, né? Mas foi o meu primeiro contato com o LX, na verdade, né? Então, eu passei um bom tempo nesses 10 dias aí, construindo esses programas, né? Eu não consegui colocar no repositório, certo? Devido ao tempo que eu tive, né? Mas eu pretendo colocar no repositório e está todo mundo convidado aí para tentar melhorar os programas, certo? Tentar, né? De repente, encontrar algum foco de perda de desempenho aí, né? Alguma sobrecarga que eu coloquei, né? Inadvertidamente, tá? Então, aqui eu tenho a operação matrix multiply, né? Aqui eu minhas duas matrizes A e B. Eu utilizei uma biblioteca, né, que eu encontrei lá, chamada Matrix, né, que é, na verdade, a biblioteca que permite eu trabalhar com matrizes, certo? Representar matrizes utilizando listas é algo muito ineficiente, certo? Porque, na verdade, a matriz eu preciso ter o acesso, né, em tempo constante dos elementos da matriz. Então, eu tenho aqui uma bibliotecazinha que é implementada sobre biblioteca de subrotina de alto desempenho, né, que é a BLAS, né, que é uma biblioteca de álgebra linear básica, né, que tem várias implementações, várias arquiteturas, e o Matrix ele é implementado sobre uma delas, certo? Então, supostamente eficiente, né, usa código nativo, na verdade, né. Então, eu pego aqui tem a matriz A, né, eu quero saber quantas linhas a matriz A tem, quantas colunas a matriz B tem, né, porque eu preciso saber as dimensões da matriz de saída, tá? E
né? Com um comandozinho só, né? Linguagem funcional, né? Eu consigo criar a minha matriz saída, né? De dimensões MP, aplicando uma função que recebe os índices I e J, né? E aí eu calculo o produto interno da linha I da matriz A com a coluna J da matriz B, né? Aqui eu não estou preocupado, né, se essa implementação de modificação de matriz ela é a mais eficiente possível, porque ela não é. Tá? Se eu for fazer modificação de matriz numa aplicação real, eu vou usar uma biblioteca específica para isso. Eu não vou implementar a minha própria operação de modificação de matriz, né? Porque seria muito ineficiente. Tá? Eu coloquei até um exemplo aqui um exemplozinho, né? Com as dimensões 200. E em Elix, Elixir, né, isso demorou 4 segundos para executar, né, o que é um tempo muito grande. Né? Se eu botar para executar isso aqui num processador normal, numa linguagem nativa, né, eu vou executar isso aqui em muito pouco tempo. Né? Então, só de eu deixar de fazer o produto interno, né, utilizando um reduce e um zip-with, né, que seria a implementação usando lista, né, do produto interno, e aplicando a operação da biblioteca, né, eu já diminuo esse tempo para 0,5 segundos, né, uma diferença de 8 vezes. Né? Porque, na verdade, pessoal, a gente só usa o paralelismo se valer a pena. Né? Antes de aplicar o paralelismo, eu tenho que observar se o meu programa sequencial ele já não pode ser otimizado ou melhorado. Né? Você não parte para a paralelização com um código sequencial, né, que não está bem otimizado para desempenho, certo? Então, aí foi uma tentativa de melhorar o desempenho do programa, digamos assim, né? Mas mesmo assim, né, uma biblioteca nativa ela faria isso muito mais rápido, tá? Não cheguei a fazer o teste, né, mas você pode fazer se você quiser. Os códigos estão todos disponíveis, tá? Eu implementei também em Erlang, né? Isso aqui seria o código em Erlang, tá? Né? Utilizando listas também, certo? Para fazer o produto interno, eu usei outra biblioteca, que é o NumErr, né? Usando a operação de produto interno, tá? Né? Fiz aqui o meu testezinho e o desempenho deu muito maior, usando o Erlang. Né? Não sei se a culpa é da biblioteca, né? Ou da linguagem. Eu não analisei nada disso. Né? Talvez aqui alguém possa até responder essa pergunta. Né? E, de repente, a gente pode conversar depois, né? Sugestões. Eu gostaria de ter colocado os códigos no repositório, né? Para discutir com o pessoal, né? Já que é o meu primeiro contato com a Elixir, né? Eu tenho interesse, na verdade, em de repente, engatar pesquisas aí com a Elixir, né? Se encontrar problemas interessantes aí para a gente fazer, né? Certamente tem muitos, né? Pelo que eu conversei aqui, muito pouco com algumas pessoas, já deu para perceber, né? Então, bom, na programação paralela, nós temos o quê? A decomposição do problema, que nós fizemos lá no grão mais fino, nós pegamos digamos, os menores processos possíveis, tá? Naquele exemplo que eu dei, né? Que seria o pontinho, o elemento da matriz de saída, né? Tá? Eu posso fazer a decomposição pelos dados, como nós fizemos aqui, da modificação de matriz. Né? Eu peguei os dados que a aplicação vai trabalhar, né? E fiz a decomposição nas tarefas. Né? No caso, cada tarefazinha era o quê? Calcular um elemento da matriz de saída. Né? Ou posso fazer decomposição funcional. Né? Eu posso ter funções do meu programa que são independentes. Né? E aí eu posso colocar funções independentes em processadores diferentes e tentar ganhar no paralelismo. Isso é muito comum, por exemplo, quando eu tenho operações recursivas. Tá? Operações recursivas, onde eu tenho dupla recursão, né, tipo merge sort, quick sort, né, onde eu posso pegar cada recursão e colocar numa thread diferente, certo? E tentar explorar o desempenho. Né? A outra preocupação é o que? A comunicação entre as tarefas. Né? Eu identifico os grãos de paralelismo e depois eu vou ver qual é a interação entre elas. Né? Então, construo um grafozinho, né, onde os meus nós são as minhas tarefas, né, e as minhas arestas são as operações de comunicação entre elas, se elas interagem durante a execução. Tá? E isso vai ser importante na etapa de agregação e mapeamento, né, onde eu vou agregar essas tarefas, né, para aumentar o grão de paralelismo, certo? Por quê? Executar na modificação de matrizes, né, utilizar
um processo por elemento da matriz de saída, isso vai ser muito ineficiente. Eu vou criar muitas threads, né? Isso pode ter um custo. Em Erlang e Elixir é um custo pequeno, porque as threads são leves, né? Mas em algumas linguagens, esse tipo de criação de processo pode levar a problemas de desempenho muito graves, né? Certo? Então, a gente procura agregar o paralelismo, um certo conjunto de processos, né? Que seria viável de executar naquela máquina, e depende da máquina, tá? Né? Que eu vou mapear esses processos nas unidades de processamento, tentando o quê? Balancear a carga, né? Garantir que aquelas unidades de processamento executem, né, uma quantidade de tarefas que seja proporcional ao seu desempenho, né? E minimizar a comunicação entre elas, né? E para isso eu preciso desse grafo aqui, né? Para tentar minimizar, né, as arestas que vão ficar entre os processadores que envolvem comunicação, né? Certo? Então, a minha primeira solução paralela vai ser aquela mais ingênua, certo? Que é decompor minha tarefa como sendo um elemento da matriz C, né? E tentar calcular, né? Eu vou criar, na verdade, M vezes P processos, tá? Botar cada um para calcular o produto interno da linha pelo vetor e depois integrar os resultados, né? Seria uma solução bem ingênua, tá? Né? Seria essa aqui, né? Usei a compreensão de lista como se fosse um laço for, né? Mas eu testei também utilizando a recursão, né? O desempenho foi o mesmo, tá? Né? Então, eu achei esse código aqui mais visível, né? Melhor para a gente enxergar, mais legível, tá? Né? Para cada linha e coluna da matriz, né? Eu disparei uma thread, né? Que calculou um produto interno e depois, né? Por comunicação, né? Eu enviei de volta para o processo criador, que é o processo gerente, tá? Né? Processo principal, tá? E o processo principal depois ele recebe, né, esses valores calculados e cria a matriz de saída, tá? Veja, para cada elemento, né? O mesmo código eu escrevi em Erlang, só que o código aí eu usei a recursão mesmo, né? O código ficou um pouco extenso, tá? Né? Mas eu creio que possa ser melhorado usando alguns açúcares sintáticos da linguagem, né? Certo? Eu evitei usar o mesmo recurso de compreensão de lista do Elixir, né? Porque, na realidade, eu não estou construindo uma lista, né? Eu estou apenas querendo percorrer, né, o espaço, né, do índice I e J, certo? Né? E a sintaxe de Erlang já é uma sintaxe mais de lista mesmo, né, para lista mesmo, né? Então, mas o princípio do código é o mesmo, né? Vou percorrer aqui os índices I, depois os índices J alinhados, né? E depois pegar os resultados. A execução é a mesma, né? Eu tentei usar aqui a compreensão de lista, né, para construir a lista de saída, um vetor, né? Na verdade, seria o código equivalente, né, a essas duas funções aqui, tá? Né? Mas o que aconteceu? Né? A operação ficou muito lenta. Não sei por que, não analisei, né? Teria que ver a razão, né, por que esse código ficou tão lento, né? Mas eu fiz algumas análises de desempenho aqui, tá? Para essa primeira versão, né? Eu usei um nó de um cluster que nós temos aqui, tá? Que tem 2 processadores Xeon, né? Desse modelo, certo? É um processador um pouco antigo, de 10 anos atrás, 2014, é um cluster que tem uma certa, que a gente já tem aqui há muito tempo, né? Ele possui 20 núcleos, certo? 10 por CPU, e cada CPU dessa pode executar 2 threads, certo? Né? Então, nós temos 40 threads. Mas, na verdade, para efeito de paralelismo, a gente conta os 20 núcleos. Certo? Porque nem toda aplicação é capaz, na verdade, de executar essas threads simultaneamente em paralelo. Certo? Como é o caso desse exemplo da aplicação de matrizes. Tá? Então, aqui tem os tempos. Né? A versão em Elixir sequencial, né, teve um tempo muito maior, né? Embora seja praticamente o mesmo código. Né? Mas, em compensação, a versão paralela, que é equivalente, ela teve um ganho maior em relação ao paralelismo. Né? Isso aqui é o tempo de execução em segundos. Tá? Temos execução em segundos. Né? Mas, na programação paralela, a gente geralmente não usa, né, o tempo de execução como métrica, né? Mas a gente também está interessado em saber o ganho relativo. Né?
quanto eu ganhei na versão paralela em relação à versão sequencial. E para isso a gente usa o quê? O speedup. Né? O speedup é o quê? Né? É o tempo sequencial dividido pelo tempo paralelo. Certo? E aí você tem aí quantas vezes você ganhou. Né? Então, no caso da versão Erlang, eu não ganhei quase nada. Por quê? Porque o custo da comunicação entre as threads é muito alto. Né? Eu criei muitas threads, certo? E essa comunicação entre a thread principal, né, que é a chamada thread gerente, né, e as threads trabalhadoras, né, ela realmente é muito grande. Eu tenho muitas threads trabalhadoras para sincronizar com a thread principal. Tá? Então, mas a versão Elixir, ela obteve um speedup. Né? Possivelmente pelo fato de que a versão sequencial estava muito lenta mesmo, por alguma razão, né, que eu não pude explorar especificamente a razão. Né? Aqui eu tenho para n igual a 1000. Quando eu aumento para n 2000, né, o speedup de Erlang aumenta e o speedup de Elixir aumenta. Isso é um sinal, né, de que o meu programa paralelo é escalável. Certo? Como é que a gente mede a escalabilidade? A chamada escalabilidade. Né? Um critério para medir a escalabilidade é a chamada eficiência. Né? Vou passar aqui. A eficiência. O que é eficiência? É uma outra métrica que nós usamos na programação paralela. Né? É a divisão do speedup pelo número de processadores. Né? No caso, eu vou usar um P igual a 20, né? Que é o meu número de núcleos. Tá? Então, na versão Erlang, minha eficiência foi de 5,6%. O que quer dizer isso? Que somente 5,6% do tempo da execução eu estava fazendo algo útil que não era cuidando do próprio paralelismo. Né? Supostamente, apenas esse 5,6% do tempo eu estava fazendo realmente as operações da multiplicação de matrizes que o programa sequencial faz. O resto é overhead, é sobrecarga. Tá? Já o Elixir, né, eu tive uma eficiência maior. Né? Possivelmente porque o código sequencial já era muito ineficiente. Né? Quando eu aumento o N, a eficiência dos dois aumenta. Isso é um sinal de escalabilidade e a multiplicação de matriz é um problema escalável, na verdade. Né? O que quer dizer isso? Quanto mais eu aumento o problema, certo? Digamos, eu estou numa empresa lá, né, eu tenho um problema grande para resolver num computador paralelo, né? E eu quero resolver um problema maior. Resolver um problema maior, né? Aumentar o tamanho desse N, tá? Quantos processadores eu tenho que aumentar na minha plataforma, né? Para que eu mantenha a mesma eficiência anterior. Né? No problema escalável, eu consigo calcular esse valor. Eu consigo saber quantos processadores eu tenho que adicionar na minha arquitetura. Né? É uma função linear, quando é escalável. Né? E eu consigo manter a eficiência. Né? No caso aqui, eu estou aumentando. Né? Bom, agora eu vou fazer o quê? Bom, isso aí está muito ineficiente. Né? Eu vou agregar o paralelismo. Certo? Ao invés de fazer com cada linha, cada coluna de B, eu vou fazer todas as colunas de uma vez, no mesmo processo. Ao invés de criar N vezes P, M vezes P processo, eu vou criar apenas M processo. Tá? Né? Continuo na decomposição de dados pela saída, olhando para a saída aqui, agora eu vou decompor de acordo com as linhas da matriz de saída. Né? Então, cada processozinho vai cuidar de uma linha. Né? O gráfico de tarefas não tem arestas, porque não tem comunicação entre as tarefas, né? E aí eu vou aumentar a granularidade, né? Aí eu tenho aqui meu código em Elixir, né? Não vou explicar detalhes do código, mas agora eu vou criar um processo para cada linha, né? Da matriz A, tá? Né? Aqui o código em Erlang, né? Ficou menor, certo? E aqui o meu resultado de aceleração. Poxa, cadê o resultado da... Sumiu, né? O resultado da... Acho que devo ter apagado o slide sem querer, né? Mas em algum lugar aqui vai aparecer. Pronto, tá aqui. Teve execução da operação 2, ó. Né? Esse é o tempo de execução. Baixou o tempo para 0,9, porque eu aumentei o grão do paralelismo, né? Então houve um aumento grande aqui, né? Aumentou um pouco menos no Elixir, tá? E para 200 também teve um aumento. Mas esse aumento para 200 foi maior do que o aumento que eu tive para 1000, para n igual a 1000, né? Aí a gente tem que olhar o speedup, né? Tem que olhar o speedup.
E, de fato, ó, em Erlang, eu aumentei o speedup agora para 8,3. Eu tenho 20 processadores e o meu programa agora executa 8,3 vezes mais rápido. Né? Foi melhor do que antes, né? Enquanto a versão Elixir agora executa 3,9 vezes melhor. Certo? A versão Erlang com N200, aumentei o tamanho do problema, né? O speedup aumentou em ambos, né? Sendo que em Erlang aumentou mais, tá? Em questão de eficiência, né? Reflete o que a gente viu lá no speedup, né? A versão em Erlang agora, para N igual a 1000, né? 41% do tempo ela está realizando tarefa útil, tarefas da multiplicação de matriz, né? E na versão com 2.000 processos, 64%. A minha eficiência aumentou quando aumentei o tamanho do problema. Certo? Porque o problema em si é escalável. Nem todo problema é escalável, né? Muitos problemas você pode aumentar aqui o N, certo? Mas para manter a eficiência, você precisaria do número de processos que você não vai conseguir adquirir. O número de máquinas, o número de processadores. Certo? Bom, aí nós fomos um pouco mais longe, né? Ao invés de ter um processo para cada linha da matriz A, tá? Vamos pegar o número de núcleos da máquina, certo? E dividir as linhas da matriz A entre eles. Eu só vou criar agora 20 processos, ao invés de criar um para cada linha, né? No caso lá do 2000, seria 2.000 processos, tá? Agora eu vou, né? Aqui tem o código, né? Código em Elixir, né? Depois vocês podem ver, quando eu botar no repositório, depois eu vou passar os dados para o Adolfo, né? O código em Erlang, certo? E aqui eu tenho o resultado, né? Em Erlang eu tive uma melhora, né? O tempo de execução baixou um pouco, como esperado, né? Mas vale ressaltar que eu fiquei bem impressionado com a eficiência dos processos de Erlang e Elixir, certo? Porque eu passei de 2.000 processos, no segundo caso aqui 2.000, né? Para 20 processos. E o ganho do speedup não foi tão grande, porque, na verdade, com 2.000 processos, eu já tinha uma boa eficiência. Certo? Não aumentou muito, eu diminui o número de processos, porque, na verdade, eles já são muito leves mesmo. Né? Já no Elixir, eu tive um aumento maior, né? Tive um aumento. Não, o tempo de execução aumentou. Isso daí, sim, o tempo aqui aumentou, né? Isso não era esperado. Né? Não sei porquê, analisei os códigos, né? Eles são equivalentes, tá? Mas o tempo do Elixir aumentou. Não soube explicar por quê, é uma coisa que eu pretendo investigar. Certo? Né? Então, isso aqui seria a aceleração, ó, né? No Erlang aumentou o speedup, certo? Enquanto no Elixir ele diminuiu, né? Não sei explicar a razão. Certo? A gente tem várias versões, né? Mudei a ordem de percorrimento das matrizes e tal, né? Mas o desempenho sempre se manteve assim no Elixir e no Erlang melhor, né? Certo? Daqui a eficiência, né? A eficiência no Erlang aumentou e do Elixir caiu drasticamente, certo? Uma outra versão que eu produzi, né? Ela faz a decomposição dos dados pela entrada. Muitas vezes você não consegue olhar para a saída e dividir as tarefas. No caso da multiplicação de matriz, você consegue, mas em alguns problemas não. Quando o resultado é só um número inteiro, por exemplo, né? Você faz um cálculo danado lá né? Baseado em uma quantidade de dados muito grande, o resultado é um número, né? Aí você não consegue dividir essa saída entre vários processos. Então eu vou dividir o quê? As entradas, né? Cada processo vai pegar eu não consegui implementar pegando faixas de linhas de A e faixas de linha de B, mas eu peguei uma linha de A e uma linha de B. Certo? Tive algumas dificuldades técnicas, né? Essas bibliotecas de matriz, elas não são muito expressivas, tá? Porque, na verdade, elas não foram feitas para isso, elas foram feitas para você criar as matrizes e aplicar operações de código nativo em cima delas. Tá? Elas não foram feitas para você ficar manipulando, pegando faixas de linhas da matriz, faixas de colunas, pegando submatrizes dela, né? Mas eu fiz uma versão com apenas que pega uma linha e uma coluna de B. Né? E quando eu faço a agregação pela entrada, eu preciso ter comunicação entre as tarefas. Né? Esse é o problema. Né? E aí eu usei um paradigma de programação paralela chamado work pool.
né? Por isso que o código ficou mais complexo, certo? Eu tenho aqui um processo gerente agora, tá? Perdão, é um processo gerente, tá? Que ele vai criar um conjunto de processos trabalhadores que vão ficar pedindo trabalho para o processo gerente. Antes não, antes eu distribuía, né? Criava os processos, já distribuía o trabalho para eles. Agora não. Eles, quando eles ficam ociosos, eles vão lá e pegam, né, um pedaço da tarefa para executar, executa e devolve o resultado para o gerente, né? Que são os processos trabalhadores, tá? Isso a gente chama de workpool e alguns chamam também de bag of tasks. Talvez você conheçam melhor, talvez vocês conheçam mais com esse nome bag of tasks, né, o pacote de tarefas, do que pelo nome de workpool, né, que é um nome mais clássico, certo? Então, aqui o código em Erlang, né, ficou bem mais complexo, porque aí eu usei um padrão de paralelismo mais complexo, tá? Mas o resultado foi muito ruim, né, e era esperado, certo? Porque o grão de paralelismo era muito pequeno, certo? Né? Então, eu tive um aumento muito grande aqui do tempo de execução, né? O meu speedup foi para o espaço, né? Na verdade, ele executou mais lento do que a versão sequencial, o que demonstra a importância do grão do paralelismo, né? De você calibrar o tamanho dos seus processos, tá? Bom, a eficiência também, ó, no caso do L, apenas 2,2% do tempo ele estava executando operações realmente da modificação de matriz, né? Eu coloquei aqui também no slide, né, um exemplo que é do problema da quadratura, que também eu vou usar o paradigma workpool. Eu implementei esse probleminha, né? Não vou entrar em detalhes nele aqui, porque tem um tempo para terminar a apresentação, né? Mas ele implementa um workpool dinâmico, certo? Né? Onde os próprios trabalhadores, processos trabalhadores, né? Eles criam tarefas que podem ser atribuídas a outros trabalhadores, né? É um clássico problema onde você começa com um problema inicial, esse problema é dividido em subproblemas recursivamente, né? E aí você sai, né? Você não sabe a priori quantos problemas você vai resolver. Isso vai ser resolvido em tempo de execução, né? Na verdade, você vai calcular a integral de uma função f no intervalo a e b, certo? E aí você usa o método dos trapézios, né? Você primeiro calcula aqui a areazinha desse trapézio, que é uma aproximação para a área dessa função, né? Que essa areazinha aqui, que seria a aproximação para a integral, né? Aí você divide em 2 aqui o intervalo, calcula as áreas dos dois intervalos e compara essas duas áreas, né? A soma das duas com a área anterior daquele trapézio grande, né? E aí, se você conseguir chegar mais perto do resultado, né? Se a diferença dos valores for num certo valor chamado epsilon, né? E aí você convergiu para a solução da integral, tá? Né? Então, eu implementei aqui essa solução, né? Então, o meu, que é o código do meu processo gerente, tá? Que ele fica num loop, esperando requisições dos trabalhadores, né? E atribuindo trabalhos a ele, certo? Né? A implementação. E um processo trabalhador, né? Que fica fazendo as requisições, tá? Né? Ele envia aqui uma, cadê? Ele envia uma requisição aqui de trabalho, né? O trabalhador. Aí ele espera o trabalho, né? Que seria uma tuplazinha aqui, um job, né? E eu continuo a minha execução, vou calcular as áreas, testar, né? Se eu conseguir convergir a solução, né? Aí eu envio o resultado para o processo gerente. Se eu não conseguir convergir, eu gero 2 subproblemas. O trabalhador fica com ele próprio para resolver, e o outro ele coloca de volta, devolve para o gerente para atribuir a um outro trabalhador que ficar disponível, né, o ocioso, tá? E assim por diante, fica nesse loop até que todas as tarefas não estejam fazendo nada, né, não tenha nenhuma tarefa que não esteja ociosa, tá? E eu não tenho mais tarefa para atribuir, né? Então, lá aqui a implementação, né, em Elixir e também na linguagem Erlang, né? São equivalentes, né? Eu fiz também como exercício de ver essa questão da diferença sintática das duas linguagens, mas eu observei também diferenças de desempenho, né? Como eu disse, eu não pude explorar as razões das diferenças, certo? Né?
mas talvez seja algo aí que eu tenha interesse em investigar mais tarde, né? Ou ver a literatura se já não tem explicações para isso, né? Tá. Bom, uma última solução, tá, que eu desenvolvi também, é usar o algoritmo de Cannon, certo? Também da composição pela entrada, do mesmo jeito que eu fiz lá no Orkpool, tá? Esse problema é interessante porque ele é um algoritmo que foi feito especificamente para um tipo de máquina paralela, lá dos anos 90, certo? Que eram máquinas onde eu tinha os processadores conectados com uma rede, né, que era uma malha bidimensional, né? Cada processador conectado com um processador acima, à esquerda, à direita e abaixo, né? Um linkzinho de comunicação físico, certo? Então, algoritmo se consegue explorar a interconexão, né, a topologia da interconexão do computador paralelo, eles são mais eficientes. Então, o algoritmo de Cannon ele foi feito para um tipo de máquina específica, né? Aí eu implementei por curiosidade para ver, né, a expressividade das linguagens e como é que se comporta o algoritmo. Uma outra coisa interessante da implementação, né, é que a explicação do algoritmo, né, na verdade, cada processo, né, ele vai pegar um bloco, né, da matriz A, da matriz B e produzir um bloco da matriz C, né? Então, na primeira etapa, né, os processos eles vão alinhar as matrizes, né, eles vão fazer uma rotação das linhas e das colunas que eles têm, né, entre os processos que estão na mesma linha, mesma coluna, tá? E depois eles vão fazer se a rede, né, é de P por P processos, né, que é uma malha, na verdade, eu vou fazer uma rotação de P vezes, né, fazer uma rotação de 1 nas linhas e nas colunas. E cada vez que eu faço uma rotação, eu calculo uma multiplicação de matriz, né, entre os blocos que estão agora no processo, tá? E essa multiplicação de matrizes, eu fiz questão de utilizar uma chamada, né, a um outro algoritmo paralelo, o mais eficiente que eu consegui implementar no Erlang ou no LX, tá? Né? Então, a ideia desse algoritmo é o seguinte: eu estou na máquina distribuída, certo? Eu implementei de forma distribuída, na verdade, embora eu não tenha conseguido executar na máquina distribuída, né? Então, cada processo, né, do algoritmo de Cannon, ele vai estar num das máquinas distribuídas, certo? E dentro do nó do cluster da máquina distribuída, né, eu executo o paralelismo multiprocessador. Né? Então, é um algoritmo em 2 níveis de paralelismo, né, o que é muito comum a gente fazer, né, na computação paralela para tentar explorar essas múltiplas hierarquias de paralelismo das máquinas. Tá? Então, aqui é a implementação, né? Envolve a implementação da operação shift, né? Essa operação shift aqui, ela faz a rotação das matrizes, das linhas ou colunas da matriz, né? Na direção que eu indicar, tá? Né? Então, cada vez que ele faz a rotação, ele chama uma multiplicação de matriz paralela, né? Que eu implementei, tá? Uma das anteriores, né? Esse paradigma paralelismo é o pipeline em 2 dimensões, certo? Pipeline, você tem múltiplos estágios, né? Múltiplos estágios, em cada estágio ele vai fazer uma computação, que no caso aqui é uma multiplicação de matriz, né? E os processos que estão no pipeline, né? No caso uma linha ou uma coluna da matriz, tá? A cada passo eles trocam os dados, né? E aí você tem esse padrão só que em 2 dimensões, né? Porque cada linha dessa aqui é um pipeline e cada coluna é um pipeline também, né? É um pipeline multidimensional, no caso bidimensional, certo? Então, a versão em Erlang, certo? E conseguimos o melhor desempenho nesse caso, né? Essa última versão, tá? Né? Obtendo aí um speedup de 13,1, né? Comparado com o melhor speedup que Erlang, que era 9,7, 15,3 em LX, comparado com o melhor que foi 3,9, né? E um speedup ainda maior, como é esperado, né? Para um problema maior, que no caso o N igual a 2000, tá? Né? Então,
Essa versão foi a que obteve o melhor desempenho, né? A versão paralela que eu usei, né, para cada célula, tá? Foi a melhor versão anterior, né? No caso do Erlang, foi a versão onde eu agregava as linhas da matriz A, né, para dividir entre os processos. E no caso do Elixir, né, aquela versão, no caso do Elixir foi a versão onde eu pegava cada linha da matriz A, né, era um processo, tá? Foi diferente para cada um deles, né? Mas eu obtive um desempenho melhor, certo? Aqui a eficiência, né? Então, a máxima eficiência que nós conseguimos foi com Erlang, 87%, né? O que não é ruim, né? Tem 20 processadores, né? E 87% do tempo, né, ele estava fazendo a operação da multiplicação de matriz e não cuidando do próprio paralelismo, das sobrecargas do paralelismo, né, que é a preocupação que a gente tem que ter quando está desenvolvendo esse tipo de programa, né? Então, assim, eu poderia ter, na verdade, o ideal seria implementar vários tipos de programas, né, para dar exemplos diferentes, né? Mas isso não ia ser possível. Já foi difícil mostrar os códigos aqui, né? Para um único problema, imagino para vários, né? Mas a ideia é manter esses códigos num repositório, né? Quem quiser ir lá brincar, né, propor alguma melhoria ou explicar, né, alguns sobrecargas de desempenho que eu ainda não consegui explicar nesses programas, está convidado, né? Depois eu vou passar para o Adolfo aí os códigos, né? E quem tiver interesse em pesquisa com Elixir, né? Eu trabalho na área de linguagem de programação, né? Por muito tempo trabalhei com linguagens funcionais, né? Eu também tenho interesse em trabalhar, né? Em pesquisa com potenciais alunos, né? E não necessariamente sendo aluno, né? De mestrado, doutorado, certo? Quem tiver interesse em conversar sobre pesquisa com Elixir, estamos abertos, certo? Bom, pessoal, é isso, né? Obrigado. Bom, muito obrigado. Eu já vi que tem um comentário aqui, eu já vou aproveitar. É uma pergunta do João Pedro Alves. Com a previsão da lei de Moore, seria incorreto presumir que a programação paralela é o futuro, uma vez que investir em mais threads é vantajoso em relação ao aumento do clock do processador? Certamente, né? Na verdade, essa já é a tendência, né? Isso não é o futuro, é a realidade de hoje. Basta eu dizer isso. É a realidade de hoje, né? Os processadores estão ficando cada vez mais paralelos, né? Você tem processadores hoje com uma quantidade de núcleos, né? De centenas de núcleos, tá? As próprias GPUs surgiram nesse sentido, os aceleradores, né? Em particular GPUs, TPUs, né? Tem vários tipos de aceleradores sendo propostos, né? E a ideia é justamente explorar o paralelismo. Essa curva que vocês viram aí da criação, do desempenho das máquinas no top 500, ela só é possível hoje por causa do paralelismo, né? Então, quando você olha, né, para as tendências, né, da Fórmula 1 da computação, né, que é o top 500, né, você já olha para o futuro. Mas, na verdade, isso não é mais o futuro, já é a realidade. O futuro ele foi lá no começo dos anos 2000, né, quando a gente falava sobre essas futuras tendências, né? Como também, pessoal, é assim, eu falava muito que a tendência das linguagens de programação, né, era que eu falo muito para os alunos, né, eu repeti aqui algumas vezes para algumas pessoas, né, que o futuro da linguagem de programação, há 20 anos atrás, era a programação funcional, né? A gente vê hoje muitas linguagens de programação funcionais sendo usadas no mercado, né? Na indústria, né? E não só isso, mas também conceitos, né? Subconjuntos funcionais em linguagens de outros paradigmas também, né? Se fala-se muito em multiparadigma e tal. É interessante, eu particularmente, ver isso hoje em dia, né? Falando. Então, vamos ver perguntas aqui do público, da plateia. Tem um ali atrás do professor Bruno Lopes. Professor Bruno. Obrigado pela palestra, professor Heron. Estava vendo recentemente uma palestra também de um professor da Unicamp, que ele abriu uma startup chamada Maritaca.ai, que é o OpenAI aqui do Brasil, né, por pesquisadores da Unicamp. E uma palestra explicando o Transformer, né, que é o modelo utilizado pela OpenAI para fazer o chat GPT e tal. E ele falou, para você treinar um modelo desse aqui, você vai gastar 5 milhões de reais em máquina para poder rodar esse negócio. E especificamente essa parte aqui da operação, que era uma operação linear, né, uma multiplicação de matriz, aqui vai 3 milhões do dinheiro embora. Esse custo que apontou tem muito a ver com essa questão que você falou da questão do paralelismo, do speed up,
Ele fala que pode tacar dado aqui, mas essa parte aqui você não tem como utilizar, porque é isso. A questão da capacidade, né, que é limitada de você explorar o próprio paralelismo, né? A escalabilidade tem um limite, né? Então, não adianta você aumentar a quantidade de processadores, você vai ter um ganho que não é proporcional ao custo que você vai ter de adquisição de novos equipamentos, né? E hoje em dia se usa muito o quê? Computação paralela em nuvens, né? HPC em nuvens. Então, você contrata servidores em nuvens computacionais para realizar o seu processamento paralelo, né? E isso tem um custo muito alto, né? Então, se você tem um problema que não é escalável, ou que o seu limite de escalabilidade ele já está exaurido, né? Então, cara, os custos vão ficar muito grandes para um ganho de desempenho pequeno, né? Deve ser isso que ele quer dizer. Mas também talvez ele esteja falando também de questão de uso de nuvens, não? Já ouvi coisa desse tipo. Eu não vou me lembrar agora exatamente o que ele está falando, mas ele Certo. mostrou ali, abriu a arquitetura do Transform, falou, para treinar um modelo desse aqui é $5 milhões. Aí ele falou, essa caixinha aqui especificamente vai 3 ou 5. Eu imagino que essa empresa, ela utiliza contrate alguma empresa, né, de servidores para fazer isso, Sim. né? Ela não vai ter a arquitetura necessária, a plataforma para... Ele fala que já tem modelos prontos, já treinados, para você evitar esse custo, mas no caso deles... de comprar máquinas, né? No caso deles, como o foco era para a língua portuguesa, tiveram que treinar de novo. Exatamente. Agora imagina adquirir máquinas para isso, né? Ele deve usar máquinas de nuvem, né? Obrigado, esse professor. custo é alto. Valeu. Obrigado. Mais alguma pergunta? Ninguém levantou a mão. Então, muito obrigado. Não, eu lembrei que teve uma pergunta no online ali. Eu acho que é uma pergunta. Deixa eu só confirmar aqui. Sim, o professor tem conhecimento... em primeiro lugar, é o Adriano Santos. O professor tem conhecimento de algum projeto Erlang sendo usado em supercomputadores? Assim, uma coisa que eu não mencionei na apresentação, né, é que assim, Erlang e Elixir não foram feitas para computação de alto desempenho, né, de você executar um kernel de computação em cima da linguagem, né? Você vê que o desempenho realmente não é feito para isso. Isso é uma realidade, na prática, né? Então, assim, eu não conheço projetos, né, usando a execução em cima de máquina BIM, de Erlang, né, para esse tipo de aplicação, né? Agora, você pode usar o Erlang ou o Elixir, que aí eu acredito, né? Por exemplo, a computação técnica, né? A technical computing, né? Como a linguagem Julia faz, por exemplo, né? Ou a linguagem, o Python mesmo, né? O maior exemplo, na verdade, é Python, porque Julia eu tive uma experiência com Julia ano passado, né? Mas de você utilizar o Erlang e o Elixir, ou o Elixir, no caso o Elixir, como, né, uma linguagem para o workflow dos problemas, né? Você tem bibliotecas de alto desempenho, né? Por exemplo, aplicação de machine learning, né? Inteligência artificial, que está muito em voga, né? E você utiliza essas linguagens, essas bibliotecas de alto desempenho, né, para compor os seus workflows, né? Isso, os cientistas computacionais fazem isso o dia todo, né? E, assim, existem pessoas que usam o próprio no ecossistema de Elixir, né? Já tem uma biblioteca chamada NX, né? Certo? Que é uma biblioteca matriz multidimensionais, né? Já pensando nesse tipo de aplicação, e alguns outros. Eu não sou da área de Elixir, né? Então eu não sei bem as bibliotecas, mas eu sei que já existe, né? Que o pessoal está usando, né? Mas o desempenho está na biblioteca, não é na linguagem. A linguagem é interessante para expressar o workflow, né? Uma linguagem funcional, com toda a sua declaratividade e tal, né? Ela pode ainda ser melhorada, né? Com novas versões da linguagem. Isso aí eu acredito, né? Achei bem interessante o Elixir ser usado nesse contexto. Eu acho que já devem ter projetos para isso, né? Pelo menos eu vi alguns, né, recentemente. Eu vejo uma aplicação interessante disso que você fez, e eu até pretendo fazer isso, usar isso com meus alunos. Por ser uma coisa que normalmente não é feita em Elixir, né? Não vai ter um monte de coisa por aí. Então, quero ensinar Elixir para os meus alunos e, estuda esse algoritmo aqui, implemente em Elixir, né? Porque aí ele vai estar aprendendo Elixir e um pouco também de programação paralela. Exatamente, né? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Então, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Agora a gente vai se encaminhar para o encerramento. Eu já aproveito agradecendo aqui esses 2 professores da Federal do Ceará que participaram aqui da organização, o professor Francisco Heron, o professor Carlos Diego,